todos continuam observando os mísseis, os lançamentos, as interceptações, as explosões no céu. E como essas são as imagens mais dramáticas, as pessoas presumem que é aí que está a verdadeira história. A verdadeira história é o mapa. Porque muito antes de contar mísseis, muito antes de comparar forças aéreas, muito antes de perguntar quem atirou primeiro, a geografia já decide que tipo de guerra é essa. E quando você vê o mapa, claramente algo muito desconfortável se torna óbvio. Esta não é apenas uma guerra entre estados. É uma guerra pela parte mais frágil da economia global. Uma guerra por um corredor estreito que transporta petróleo, alimentos, capital e poder político, tudo ao mesmo tempo. Uma guerra em que um lado fica dentro de uma fortaleza na montanha e o outro lado fica do outro lado de uma costa artificial, exposta, construída, com água importada, alimentos importados, mão de obra importada e segurança importada. Esse é o verdadeiro equilíbrio. E se você entender isso, o conflito começa a parecer muito diferente da forma como é geralmente apresentado. Porque o que importa aqui não é simplesmente quem pode bombardear quem. O que importa é quem pode sobreviver ao colapso do sistema ao seu redor. Então, vamos começar com a coisa mais simples primeiro. Olhe para o Golfo. Não para as manchetes, nem para os discursos, nem para a propaganda, apenas para a geografia. Há uma passagem estreita na foz do Golfo Pérsico, que é tão pequena, tão restrita, que quase parece absurdo que a economia global moderna dependa dela. No entanto, este é um daqueles lugares que nos lembra o quão frágil o mundo realmente é. Porque civilizações industriais inteiras dependem do fluxo ininterrupto de energia por uma passagem que é estreita o suficiente para ser ameaçada por mísseis, drones, minas, lanchas rápidas e medo. Lanchas rápidas e medo. Essa é a coisa a entender. O conflito não está acontecendo perto da economia global. Está acontecendo dentro de suas artérias centrais. Uma grande porcentagem do suprimento mundial de energia passa por esta zona. E para onde vai essa energia? Ela vai para o leste, para a Índia, Paquistão, Coreia do Sul, Japão e China. Esses não são consumidores menores. Esses são alguns dos maiores motores econômicos da Terra. O que significa que o Golfo não é apenas um teatro regional. É um dos pontos de pressão do sistema global. Se esse corredor fechado mesmo, que parcialmente as consequências se espalharão muito além do Oriente Médio, os custos de transporte aumentam, os custos de seguro aumentam, os preços da energia disparam, as fábricas, os mercados, os governos sentem isso, e isso antes mesmo de falarmos sobre os danos da guerra. Essa é apenas a vulnerabilidade estrutural. É por isso que o Golfo é tão importante, mas a energia é apenas metade da história, porque os estados que exportam petróleo por essas águas importam algo igualmente essencial na direção oposta: alimento. Essa é a segunda coisa que as pessoas não percebem. Os ricos estados do Golfo geralmente parecem indestrutíveis por fora. Torres de vidro, distritos financeiros, infraestrutura de luxo, ilhas artificiais, aeroportos, portos, megaprojetos. Eles parecem permanentes, mas grande parte dessa permanência é uma ilusão criada pelo comércio ininterrupto, porque muitos desses estados não são naturalmente autossustentáveis. Eles não têm segurança alimentar no sentido tradicional. Eles não são resilientes em termos agrícolas. Eles dependem profundamente de suprimentos importados. É pelo mesmo sistema marítimo que sai o petróleo e chega a comida para sobreviver. Bens industriais, maquinário, produtos de consumo, tudo que é necessário para manter esses sistemas urbanos funcionando, o que significa que o Golfo não é apenas rico, ele está exposto. E quando você entende essa exposição, o mapa começa a contar uma história muito mais sombria. Porque de um lado desse mundo marítimo fica o CCG, rico, visível, plano, com infraestrutura pesada, conectado globalmente e dependente de fluxos estáveis de comércio, água, eletricidade, transporte e mão de obra estrangeira. Do outro lado fica o Irã, mais acidentado, montanhoso, mais difícil de ocupar, mais difícil de fechar completamente. É por isso que a forma física do campo de batalha importa tanto. O Irã não é apenas um país nessa história, é o terreno. E o terreno tem sua própria lógica. As montanhas mudam a guerra. Elas escondem locais de lançamento. Elas escondem armazenamento. Elas escondem movimento. Elas retardam a invasão. Elas complicam a vigilância. Elas tornam a ação de alvos mais difícil. E a ocupação muito mais cara. Desertos planos cheios de infraestrutura visível são um tipo de campo de batalha. Fortalezas nas montanhas são outro.
E é aqui que a assimetria começa a se acentuar, porque do outro lado do Golfo, alguns dos ativos mais importantes não estão escondidos, eles são expostos por necessidade. Bases aéreas, portos, refinarias, oleodutos, usinas de energia, usinas de dessalinização, centros financeiros, centros logísticos. Não é possível enterrar um horizonte. Não é possível esconder uma refinaria em uma montanha. Mudança imediata de uma rede de dessalinização é impossível. Isso significa que um lado da guerra é estruturalmente mais fácil de ser atingido. Isso não é um julgamento moral. É um fato geográfico. Agora, considere o que isso significa na prática. Se mísseis ou drones forem lançados de um interior endurecido contra sistemas costeiros expostos, o defensor deve parar quase tudo. Não a maioria das coisas. Quase tudo. Porque um ataque bem-sucedido a uma refinaria é importante. Um ataque bem-sucedido a uma usina de energia é importante. Destruir uma usina de dessalinização é um feito valioso. Um ataque bem-sucedido a um centro financeiro é importante. É por isso que o equilíbrio entre ataque e defesa é tão feio aqui. O atacante precisa passar. Às vezes, o defensor tem que ter sucesso, quase todas as vezes. E isso seria difícil mesmo em uma luta simétrica. Mas esta não é uma luta simétrica. Porque o lado atacante pode se esconder dentro da geografia, enquanto o lado defensor é forçado a proteger sistemas de suporte de vida econômica altamente visíveis. Isso nos leva ao alvo mais subestimado de todo o Golfo: a água. A maioria das pessoas entende petróleo. A maioria das pessoas entende rotas de navegação. A maioria das pessoas entende bases militares. Mágoa que a vulnerabilidade se torna existencial. Grandes partes do Golfo não suportam naturalmente uma civilização urbana em massa, sem intervenção industrial. A vida moderna no Golfo depende fortemente da dessalinização. Significa que água do mar, processada em infraestrutura complexa e energética, gera água doce para cidades, indústria e sobrevivência. Isso não é observundária. Isso é encanamento civilizacional. E se essas instalações forem interrompidas em grande escala, a crise deixa de ser financeira e se torna biológica. Você pode viver sem índices de confiança. Você pode viver sem torres de luxo. Você não pode viver muito tempo sem água. É por isso que a infraestrutura de dessalinização é uma vulnerabilidade tão assustadora. Não é apenas mais um alvo industrial. É um ponto de pressão que atinge todas as camadas da sociedade ao mesmo tempo. Famílias, hospitais, indústrias, sistemas de refrigeração, saneamento, vida básica. Porém, o pânico da água se alastra rapidamente a Haiti. Assim que o suprimento for visto como vulnerável, a ordem se rompe. Acomode-se e pense no que isso significa. Um rico sistema regional que depende da abertura marítima, alimentos importados, sistemas hídricos e industriais frágeis. Infraestrutura energética exposta está situado diretamente em frente a um Estado cuja estratégia ofensiva naturalmente se beneficia da ocultação, dispersão e capacidade de sobrevivência. Esse não é um confronto normal, isso é assimetria estrutural. É por isso que a guerra não é apenas sobre poder de fogo. É sobre quem consegue permanecer funcional, sob estresse sistêmico. E é aqui que a dimensão econômica retorna, porque o CCG não é importante apenas em si mesmo. Ele também é central para a ordem mais ampla baseada no dólar. Essa parte é frequentemente descrita de forma muito simples. Então, vamos desacelerar. O papel global do dólar americano não é sustentado apenas pelo poder militar argo-baiano. Ele é sustentado por fluxos de demanda e confiança. E um dos principais pilares históricos dessa confiança tem sido o sistema Gulf Energy. O petróleo é vendido, a receita é acumulada, o capital é reciclado em ativos financeiros, os títulos do Tesouro, ações, imóveis, fundos, parcerias e projetos de prestígio. Esse ciclo é importante. Ele vincula energia às finanças e finanças ao poder americano. Portanto, se o Golfo se tornar instável o suficiente para que esses fluxos sejam interrompidos, redirecionados ou consumidos internamente para a sobrevivência, os efeitos não param nos preços do petróleo. Eles atingem os mercados de capitais. Eles atingem a estrutura de avaliação de ativos financeiros. Eles atingem a confiança subjacente a um sistema que pressupõe que a riqueza do Golfo continua alimentando as finanças globais por meio de canais familiares, É aqui que a guerra se torna maior do que a região. Porque se os estados do Golfo forem forçados a agarrar defensivamente em vez de investir externamente, se a instabilidade forçar o capital a entrar, se a confiança na segurança de longo prazo for quebrada, então parte da maquinaria invisível do poder financeiro americano começa a ficar estressada. E quanto mais centrais ações de tecnologia, as estruturas financeiras e os mercados de dívida se tornam para a economia dos EUA, mais esse estresse importa. É por isso que uma guerra no Golfo nunca é apenas um evento do Oriente Médio, é um evento de sistemas.
Ela atinge energia, comércio, finanças e segurança ao mesmo tempo. E quando um conflito atinge esse nível, todas as grandes potências precisam calcular sua posição. A Europa se importa porque a energia é importante. A Ásia se importa porque o fornecimento é importante. China liga porque a energia importada é importante. A Rússia se importa porque a distração estratégica é importante. Os Estados Unidos se importam porque o Golfo está ligado à arquitetura da própria hegemonia. É por isso que a geografia por si só pode atrair mais atores para o conflito. Não porque todos queiram a guerra, mas porque cada um depende de maneiras diferentes do que acontece lá. Agora, voltemos ao Irã, porque o Irã não é invulnerável nesta história. Isso seria outro erro. Fortalezas nas montanhas protegem, mas também confinam. Um Estado pode usar o terreno como abrigo e ainda sofrer de fragilidade interna. O Irã tem suas próprias fraquezas estruturais, estresse hídrico, infraestrutura energética vulnerável, dependência da rede elétrica, suprimentos civis, reservatórios, barragens, concentração urbana. Se uma coalizão adversária decidir que o objetivo não é apenas suprimir a capacidade militar, mas tornar a vida cotidiana insuportável, então a infraestrutura civil se torna parte da guerra. Isso significa usinas de energia, redes de água, sistemas de transporte, hospitais, centros de refino e distribuição. E quando isso acontece, a guerra muda para uma fase verdadeiramente aterrorizante. Não desgaste no campo de batalha, desgaste social. A lógica se torna simples e monstruosa. Se não for possível destruir o Estado por meio da decapitação da liderança ou da repressão militar, então talvez seja possível destruir a sociedade que o sustenta. Então, tornar a vida cotidiana tão dolorosa que a lealdade política se rompa. Tornar a sobrevivência urbana tão difícil que o regime enfrente rebeliões internas ou deslocamentos em massa. Essa é a lógica da punição estratégica. E quando ambos os lados reconhecem que têm a capacidade de atingir os alicerces da vida civil, o conflito começa a se assemelhar a um jogo de galinha disputado com sociedades inteiras. Até onde você está disposto a ir? Quanta dor você está disposto a absorver? Quanta dor você está disposto a infligir? É aqui que a cultura, a ideologia política se tornam decisivas. Porque nem todos os estados avaliam a dor da mesma forma. Nem todas as sociedades temem a perda da mesma ordem. Definir prosperidade e normalidade é chave para esses sistemas baseados na resistência, no sacrifício e na sobrevivência sob pressão. E se um lado acredita que a resistência em si é a vitória, então o gerenciamento da escalada se torna muito mais difícil. É por isso que a estrutura ideológica é importante. Sistema material e comércio dependente mede risco de forma única. Num cerco mental com resistência martirial, o cálculo de risco é diferente. Isso não torna alguém mais forte automaticamente, em termos absolutos. Mas pode tornar alguém mais difícil de ser coagido se a coerção falhar. A estratégia começa a ficar sem respostas fáceis. Isso nos leva à questão mais perigosa em qualquer guerra como esta: tropas terrestres. Porque, em algum momento, toda a guerra construída em torno do poder aéreo esbarra no mesmo muro. Se o inimigo ainda puder produzir, esconder, lançar, governar, mobilizar e resistir, então o bombardeio por si só não resolve o problema político. O poder aéreo pode punir, degradar e destruir sistemas visíveis e rígidos. O que ele não pode fazer sozinho de forma confiável é ocupar, administrar e reordenar permanentemente um grande país hostil organizado. Isso requer controle terrestre. E a guerra terrestre contra o Irã não é o Iraque no sentido mais simples que muitas pessoas imaginam. O Irã é maior, mais montanhoso, mais coerente nacionalmente e muito mais propenso a transformar a invasão em guerra de absorção prolongada. As linhas de suprimento seriam brutais. Os custos da ocupação seriam imensos. A resistência urbana poderia se espalhar. A guerra nas montanhas prejudicaria a mobilidade. O número de tropas necessárias para um controle duradouro seria impressionante. Se uma superpotência confronta essa realidade, suas opções se reduzem com rapidez. Continuar confiando no poder aéreo e torcer para que ocorra um colapso sistêmico, intensificar a intervenção terrestre e aceitar um fardo de guerra longo e massivo, ou buscar alguma forma de acordo, saída ou retirada disfarçada. Nenhuma dessas escolhas é atraente, e é por isso que a tentação de intensificar em outra direção sempre está à espreita. Finalização nuclear, não necessariamente uso imediato, mas a ameaça. Porque quando uma potência dominante se sente presa entre uma guerra terrestre inaceitável e uma coerção aérea incompleta, a forma mais extrema de linguagem dissuasora começa a aparecer. Deixe minhas forças saírem. Parem a escalada. Não cruzem essa linha. Não testem o limite final.
É aqui que outras grandes potências entram em cena, mesmo que indiretamente, porque quando a sinalização nuclear se torna plausível, garantidores externos, avisos, linhas vermelhas e equilíbrio por procuração importam muito mais. Uma guerra regional, então, começa a se desviar para apostas históricas mundiais. Não porque todos querem uma guerra global, ou porque todos querem impedir que outra pessoa mude as regras da guerra. É por isso que o envolvimento de grandes potências se torna mais provável quanto mais profundo, fora a crise do Golfo. Um pânico energético e alianças podem condicionar a Europa. A Rússia pode ser atraída pela oportunidade estratégica e pelo controle da escalada. A China pode ser atraída pela dependência energética e pelo interesse anti-hegemônico. Os Estados Unidos já estão lá por definição. E quando várias grandes potências estão calculando o mesmo corredor, o conflito deixa de ser uma guerra regional com consequências globais e se torna uma crise global que se desenrola por meio de uma guerra regional. É por isso que o mapa é tão importante. Ele informa onde estão os pontos de pressão. Ele informa quais ativos estão expostos, quais sistemas são artificiais, quais sociedades são dependentes, qual terreno protege uma cerca e quais corredores o mundo não pode perder. Analisando o mapa, compreende-se por que o pânico econômico se dissemina rapidamente, alta nos custos da defesa militar, a infraestrutura civil como alvo estratégico, a periculosidade da guerra terrestre e a impossibilidade para grandes potências de ignorar as consequências. E, Frecentes, o mais importante, o mapa informa porque essa guerra não é simplesmente sobre derrotar um exército, é sobre quebrar ou preservar um sistema. O sistema do Golfo, o sistema de energia, o sistema de água, o sistema marítimo, o sistema financeiro do dólar, o sistema de segurança regional. É isso que está realmente em jogo. E quando você entende isso, o conflito deixa de parecer um confronto militar padrão. Começa a parecer uma disputa sobre os fundamentos operacionais da ordem mundial atual. A lógica de um lado, então, se torna mais clara. Se você não pode dominar o poder hegemônico diretamente, ataque os pontos de articulação que fazem a hegemonia funcionar. Ataque o corredor. Ataque a confiança. Ataque a infraestrutura exposta. Ataque a estrutura de custos. Ataque a crença de que o Golfo pode permanecer seguro, rico e globalmente integrado sob a proteção americana. Se essa crença for quebrada, as consequências se espalham. Investidores repensam, aliados se protegem, mercados oscilam, suposições de segurança se desgastam, patrocinadores alternativos. O preço de manter a ordem sobe, e então o poder mais forte é forçado a responder. Mais feia de todas. Quanto você está disposto a gastar financeiramente, militarmente e politicamente para manter este sistema vivo? É aí que os impérios são praticados. Nem sempre onde bater. Não no campo de batalha primeiro. No custo de manter uma geografia que não podem se dar ao luxo de perder e não podem proteger de forma barata. É por isso que, se essa guerra se aprofundar, não será compreendida apenas pela contagem de explosões, É preciso ficar de olho no transporte marítimo, é preciso ficar de olho nos seguros, é preciso ficar de olho nos fluxos de alimentos, é preciso ficar de olho nos sistemas de água, é preciso ficar de olho no capital do Golfo, preste atenção à tensão do Banco Central. É preciso ficar de olho se a confiança dos aliados se fortalece ou se rompe. É preciso ficar de olho se o sistema ainda se comporta como se o Golfo estivesse seguro, porque no momento em que esse comportamento muda, a guerra entra em uma nova fase. Uma fase em que a vitória não é mais medida em incursões ou manchetes, mas em se a ordem subjacente ainda consegue se reproduzir. O petróleo de forma confiável, os alimentos ainda conseguem chegar, a água ainda pode ser garantida, o capital ainda consegue fluir para o exterior, as cidades ainda conseguem se sentir seguras, os mercados ainda conseguem confiar no guarda-chuva de segurança. Os Estados Unidos ainda conseguem ancorar todo o acordo sem custos insuportáveis, se necessáveis. Essas são as verdadeiras questões. E quando isso se torna incerto, a guerra se torna muito maior do que os Estados disparando mísseis. Torna-se um referendo sobre uma arquitetura geopolítica. É por isso que a geografia é suficiente para lhe dar as linhas gerais do conflito, um estreito ponto de estrangulamento. O mundo não pode ignorar um sistema costeiro rico, porém exposto, dependente do comércio, da infraestrutura hídrica e da confiança na segurança. Uma potência montanhosa maior capaz de se esconder, dispersar e ameaçar. Um ciclo financeiro de energia profundamente ligado à ordem global. Graças ao envolvimento mútuo, grandes potências não podem ser indiferentes. Junte tudo isso e o futuro deixa de parecer misterioso, começa a parecer perigoso de uma forma muito específica. Se o corredor permanecer contestado, a economia mundial sofre.
Se a infraestrutura do Golfo se tornar persistentemente vulnerável, a ordem regional será abalada. Se a escalada empurrar ambos os lados em direção à punição social, a guerra se tornará muito mais feia. Se a intervenção terrestre começa, o conflito se aprofunda enormemente. Se a sinalização nuclear em ação, as grandes potências se aproximarão do centro. E se o Golfo não puder mais desempenhar seu papel como articulação estável da ordem existente, a crise não permanecerá regional por muito tempo. É por isso que o mapa importa mais do que os discursos. O mapa mostra que esta guerra não está situada na borda do sistema global. Está situada diretamente em um dos lugares onde o sistema global é mais fino, mais rico, mais artificial e mais vulnerável. O que significa que a questão real não é quem pode causar danos. Ambos os lados podem. A questão real é quem consegue sobreviver a um ataque prolongado aos sistemas que tornam a vida moderna possível. E nesse tipo de guerra, você não começa perguntando quem é mais forte na teoria. E você começa perguntando quem está mais exposto, quem precisa mais de comércio aberto, quem precisa mais de alimentos importados, quem precisa mais de água dessalinizada, quem precisa mais da confiança dos investidores globais, quem precisa mais da ordem atual para permanecer estável. Porque o lado que precisa de mais é frequentemente o lado que pode ser mais coagido. E quando isso se torna verdade, a geografia deixa de ser apenas um pano de fundo, torna-se destino.